Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, nas suas casas. Hoje, na nossa aula de História, nós vamos concluir o capítulo que fala sobre a vida dos indígenas e a relação que eles têm com a natureza, certo? Hoje nós vamos falar sobre como eram as moradias dos indígenas e também vamos conhecer como era o dia a dia na aldeia dos índios, certo? Que atividades que eles praticavam, né? Quem praticava qual atividade, né? As atividades eram divididas, né? Cada setor, vamos dizer assim, cada setor realizava aquele tipo de trabalho, nós vamos conhecer isso. E também vamos fazer uma leve revisão, né? Vamos relembrar tudo aquilo que a gente trabalhou nesse capítulo sobre os indígenas, certo? E ao finalzinho eu vou passar um trabalho para vocês me enviarem, certo? Vocês vão realizar o trabalho, vão responder as atividades, vão me mandar as fotos, certo? Essa atividade que eu vou passar em forma de trabalho, ela não vai ser corrigida, certo? Vocês vão me mandar as fotos, né? E eu vou corrigir pelas fotos, certo? Ela vai valer pontos, né? De acordo com o trabalho, certo? Ela não vai contar como uma atividade normal. Lá no finalzinho, certo? Então, nós vamos iniciar com os tipos de moradia dos indígenas, certo? Vocês podem acompanhar aí no livro, na página 255. Aí na página 255 nós vamos ter 4 principais tipos de moradia, certo? Especificamente de quatro povos indígenas, né? Nós temos aí, ó, os indígenas costumavam organizar suas moradias em aldeias, né? As características dessas moradias e a maneira como elas eram distribuídas, né, dependia de cada costume, de cada povo. Nós vamos conhecer o costume de 4 povos, certo? Os primeiros nós vemos aí na fotografia, a organização, né? E ao lado nós vamos ter, vai falar um pouco sobre as características. Os indígenas chavantes, né? Primeiro povo indígena que a gente vai estudar. Viviam no estado do Mato Grosso, organizavam suas moradias em forma de uma ferradura. Vocês podem observar aí na foto, ó, que as moradias deles eram como se fosse a forma de uma ferradura, né? De um animal. No centro da aldeia, eles costumam realizar suas festas, rituais religiosos e brincadeiras. Aí no centro, que ficava um espaço bem grande, né? Eles realizavam as festas, certo? As brincadeiras. Tinha bastante espaço, né? Para essas reuniões deles. A segunda foto, nós vamos ter falando sobre o povo Munduruku, certo? Aí do lado tem as características, ó. A principal fonte do sustento desse povo é a pesca. Por isso, esse povo constrói suas moradias próximo aos rios, como a gente pode ver aí na imagem. Os Mundurucus têm aldeias no estado do Mato Grosso, Pará e Amazonas. Suas moradias são organizadas em fileiras e na parte central da aldeia as crianças costumam brincar e se divertir, certo? Nós temos aí 2 fileiras, uma bem próxima ao rio, né? E outra mais em cima, aí no meio, eles organizavam, né, as reuniões dele, as crianças poderiam brincar, certo? Agora, pessoal, eu quero que vocês virem para 256 para a gente conhecer as 2 outras tipos de moradia dos outros povos, certo? Na 256, nós vamos ter falando sobre o povo Bororó. As moradias do povo Bororó, grupo indígena que habita o Mato Grosso, eles são redondas, dispostas na aldeia em forma de círculo, certo? Esse povo, ele organizava as moradias dele em forma de círculo e no centro, né, tinha uma moradia que era a moradia central, certo? Aí, ao redor
dessa moradia central, eles realizavam as festas dele, né? E também as brincadeiras indígenas, tudo isso. Eles organizavam em forma de círculo. As moradias eram todas organizadas em forma de círculo, certo? Formavam um imenso círculo. Essas moradias costumam ser construídas dentro da floresta. Eles limpavam essa parte, né, da floresta, um círculo bem grande, e começavam a construir as suas casas, certo? Esse era o povo Bororó. Os indígenas Yanomamis, da região amazônica, vivem em aldeias formadas por apenas uma moradia, certo? Era uma moradia enorme que vivia todos os índios lá dentro. Eles também limpavam, né, no meio da floresta, o mato, e construíam essa imensa moradia. Diferente do povo Bororó, que construíam várias moradias, né? O povo Yanomamis, eles construíam uma única moradia, né, bem grande, para todas as famílias morar, né, dentro dela. Era chamada de Chambono, o nome dessa moradia. A Chambono é uma aldeia-casa bastante ampla e habitada por várias famílias, mas cada família tem seu espaço para dormir e cozinhar, certo? Dentro da aldeia, né, dentro desta casa-aldeia, né, cada família tinha seu lugarzinho lá para dormir, né, e para cozinhar. Aí nós temos um texto complementar falando sobre a moradia dos Pirarãs, né? A aldeia do povo Pirarãs, que habita na região sul do estado do Amazonas, é organizada de acordo com as estações anuais, definidas pelos períodos de seca e de chuvas. Assim, nos períodos da seca, eles constroem suas moradias às margens dos rios. Na época das chuvas, com a cheia dos rios, as moradias são construídas em lugares mais altos, já que o rio está cheio, né? Aquele local onde eles construíram as moradias antes, né? A água tomou. Então, eles fazem o seguinte, eles constroem as moradias mais altas, né? No período de cheia dos rios, né? Que ficam distantes da margem do rio, que antes, né? Era próximo, mas quando o rio está cheio, né? Toma essa parte que eram as moradias, então eles têm que fazer as moradias mais altas, né? Para o rio não tomar, certo? Então, pessoal, aqui na 257 vocês vão fazer uma atividade sobre esse assunto das moradias, né? Estudamos 4 principais povos, né? 4 tipos de moradias e também uma leitura complementar, né? Falando um pouco sobre outro povo, né? Os Pirarãs, certo? Então, no caso, foram 5 tipos de moradias, 5 tipos de povos, né? Que nós estudamos. Na página 258, que vocês podem acompanhar, né? Nós vamos ter falando sobre o dia a dia da aldeia, certo? Como é que eles realizavam os trabalhos, né? Quem realizava determinado trabalho. Nas aldeias, os indígenas realizavam diversas atividades. Cada povo tinha sua própria organização social. As realizações das tarefas diárias ao longo dos diferentes períodos do ano. Observe a seguir como era o dia a dia da aldeia dos Caiapós, né? Como é o que as mulheres realizavam. As mulheres eram responsáveis pela roça, cultivavam milho, batata doce, cana-de-açúcar, banana e mandioca. Os homens, eles já realizavam a caça, a pesca, além de produzirem objetos e ferramentas para utilizar na aldeia. O pajé é o líder espiritual da aldeia e tem muitos conhecimentos medicinais para tratar as doenças. Ele é muito respeitado pelos caiapós, né? É uma pessoa mais idosa que tinha muito conhecimento sobre os remédios que utilizava para cada tipo de doença, certo? E todo mundo o respeitava, né? Todo mundo da aldeia. Além de brincar, as crianças caipós costumam acompanhar seus pais nas tarefas diárias. Dessa forma, elas podem começar a aprender as atividades que irão desempenhar quando forem adultas, né? Elas brincam, mas também aprendem como realizar as atividades do dia a dia, junto com seus pais, né?
O chefe Caiapó é o líder responsável por tomar as principais decisões da aldeia. Normalmente, ele considera as opiniões e a vontade da maioria dos membros da aldeia em suas decisões. Né? Ele não tomava as decisões sozinho, né? Ele ouvia o que as outras pessoas, né, os outros indígenas achavam na tribo e seguia, né, o que a maioria queria. Aí nessa mesma página, 259, vocês vão realizar essa atividadezinha de ligar, certo? Cada pessoa, né, a sua responsabilidade dentro da tribo, certo? Na 260 está falando um pouco sobre as brincadeiras, né, que os indígenas realizavam, certo? As crianças indígenas, né? Fala sobre a peteca, né? As crianças chavantes costumavam brincar de peteca, né? Chavantes é o povo lá que a gente conheceu, falando sobre como eram suas moradias, né? Também brincavam de peão, né? O outro povo, Galibi, gostava de brincar de peão, né? E as crianças calapalos brincavam com um tipo de barbante, feito de palha de buriti traçada, né? Como se fosse um elástico, né? Aí lá embaixo tem uma perguntinha para vocês, ó. Você já brincou de alguma das brincadeiras acima? Quais? Conte aos colegas, né? Com certeza já, pelo menos alguma, né? Aí na 261, nós vamos ter um textinho complementar falando sobre os direitos dos indígenas, certo? Vocês vão realizar a leitura, está falando sobre, né, na legislação, né, a parte que fala dos direitos dos indígenas. Aí nós temos duas perguntinhas que você vai realizar no seu caderno, certo? Qual a importância do respeito à diversidade indígena? Né? Você vai resolver lá. E a B, de acordo com a legislação, quais são as responsabilidades do governo em relação aos indígenas? Você vai sublinhar essa resposta aqui no texto, certo? Então, somente a letra A que você vai responder no seu caderno. Na página 261, certo? Aí na 262 vai falar um pouco sobre as atividades, certo? Que eles realizavam na tribo. É uma atividadezinha que vai falar sobre essas atividades e você vai resolver. A letra C da primeira questão, né, não vai ter espaço para você resolver, então você vai resolver no caderno, certo? Então, pessoal, o nosso capítulo sobre os indígenas teve fim aqui, certo? Aí na 263 vai falar um pouco sobre o que foi tratado nesse capítulo. Ó. Entre os povos indígenas é comum a percepção da passagem do tempo por meio da observação dos fenômenos na natureza, né? Nós vimos que eles observavam muito o céu, né, as constelações, para se basear, né, para realizar suas atividades durante o ano. As moradias dos indígenas são diferentes umas das outras, pois cada povo constrói de acordo com seus costumes, né? Nós vimos aí 4 principais povos e um complementar, né, que as moradias eram construídas, né, de acordo com a sua percepção, né? E eram todas diferentes, né, em organização diferente. Os povos indígenas utilizavam a terra para seu sustento de forma não predatória. Vocês lembram que os indígenas eles plantavam, né, os alimentos, aí eles colhiam, aí o que é que eles faziam para que a terra não sofresse muito? Eles mudavam de lugar, né, plantavam em outro lugar e deixavam aquela terra descansando para depois voltar a plantar nela novamente, certo? Isso aí era, né, uma maneira não predatória de utilizar a terra, né, fazendo com que a terra não sofra muito, né, deixando a terra descansar um pouco. As crenças religiosas dos povos indígenas buscam explicar os fenômenos naturais e o surgimento dos seres vivos, né? Nós vimos a lenda da mandioca, né? Aquela lenda, ela tentou explicar o surgimento da mandioca, né? Muito utilizada na alimentação dos indígenas. Os indígenas costumam dividir as tarefas diárias entre vários membros da aldeia. Nós vimos, né, que as mulheres trabalhavam nas plantações, né? Também não falou no texto, mas as mulheres cuidavam das crianças,
faziam a preparação do alimento, né? Os homens caçavam, pescavam, realizavam, produziam as armas, né? As ferramentas que eles utilizavam no dia a dia, né? As crianças, elas brincavam e também aprendiam, né, as atividades que os pais realizavam. Os idosos, não falou no texto, mas os idosos, eles geralmente trabalhavam com artesanato, faziam coisas de madeira, faziam coisas de palha, faziam coisas de cerâmica, né? Barro, panelas, né? E as crianças também auxiliavam os idosos, mas nessas atividades, vamos dizer, mais leves, né? Então, pessoal, nós terminamos aqui, né, o nosso capítulo, certo? Sobre os indígenas. Na página 265 e 266, nós vamos ter uma atividadezinha, o título mais atividade, certo? É como se fosse uma atividade extra sobre o assunto, né? Ela vai tratar desde o início do nosso módulo, né, até agora, certo? Tanto que a primeira questão vai falar sobre fonte histórica, certo? A fonte histórica, ela é algo, né, que nos faz reviver, nos faz conhecer melhor o passado, né, o que passou, né? Por exemplo, uma carta, né? Uma carta é uma fonte histórica escrita, né? Ela vai nos fazer entender melhor o que acontecia naquela época que ela foi escrita. Uma música também, né? Uma música, ela é uma fonte histórica oral, né? A música, ela vai também nos fazer entender como era, né? Naquela época que ela foi, né, sucesso, ela foi criada, né? Ela foi aquela época que ela foi cantada. Uma panela, né? Uma panela vai ser uma fonte histórica material, né? Ela vai nos fornecer informações como eram os utensílios na cozinha naquela época, né? Como eram as panelas naquela época. Então, pessoal, vocês vão realizar essa atividade, certo? Vão me mandar as fotos em forma de trabalho, ou seja, né? Eu não vou fazer a correção normalmente dessa atividade, certo? Essa atividade, ela vai ser me enviada em forma de trabalho por vocês, certo? Vocês vão tirar a foto, vão tirar das outras questõezinhas também que eu passei, das outras atividades, né? Só que as outras atividades que eu passei, eu vou corrigir normalmente. E essa, né, que vai ser uma atividade extra, vocês vão tirar a foto e me mandar, certo? Se eu precisar fazer alguma observação, eu vou fazer logo assim que vocês me enviarem, certo? Mas as outras questões, normalmente, eu vou corrigir, viu? Vou corrigir normalmente na próxima aula, certo? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.